Olá, meu povo, povo de Deus, grupos da terra, pessoas da terra. Estamos aqui para a gente refletir um pouquinho sobre a primeira semana de julho, não é? E vamos invocar a Santíssima Trindade de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vocês podem pegar a agenda da Terra, na primeira semana de julho, que diz assim, na página 198, começa assim: com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Essa realidade de buscar com Cristo ter unidade não é só uma questão de teologia, mas é necessidade. Porque se não tivermos unidade com Ele, ficaremos à mercê dos acontecimentos. Nem mesmo teremos unidade com nós mesmos. Uma pessoa desencontrada é uma pessoa enfraquecida. Mas uma pessoa que tenha unidade consigo, unidade em Cristo, é uma pessoa potencialmente, ao menos potencialmente, para quem o mal já está vencido. Ora, a questão não reside em certas coisas que possamos fazer, mas naquilo que nos move desde o íntimo do nosso ser. É isso que importa, pois fazer coisas, muitos têm feito. Quanto ao operacional, basta que seja bem programado, que se faz e se faz bem feito. As grandes nações, por exemplo, os que têm recursos, se quiserem, fazem. Ora, quando querem, fazem. Quando não querem, apenas seguem comentando, fazendo uso da boa retórica, do argumento politicamente correto, deixando tudo no mesmo estágio. Agora, quando por Deus se é motivado, quando Ele é a joia mais preciosa de tudo o que se tem, até então encontrado, a unidade começa a acontecer. Pois a vida em Deus começa por uma aceitação do próprio limite, do reconhecimento das potencialidades. E a busca da unidade consiste em ter Deus como prioridade. Por isso, quanto a nós, é movidos pelo seu Espírito que agiremos, transformados a partir de dentro, mesmo permanecendo os mesmos, diferentes nós seremos. E não importa se somos escravos, livres, gentios, judeus, pois o que importa é que, estando em Cristo, a dureza do coração estará vencida. Ora, estando em Cristo, a realidade toma forma diferente da que até então enxergamos. Estando em Cristo, estaremos em comunhão, sofrendo com os que sofrem, chorando com os que choram, alegrando-nos com os que se alegram. Nele, nós teremos um amor solidário,
em benefício de todo o seu corpo, que é a Igreja. Amor que se espelha em Cristo a partir de atos de caridade. E a misericórdia e o perdão são as expressões de salvação que em ti e por ti age e agirá continuamente. Não sejas, pois, indiferente. És parte de um corpo, do corpo de Cristo, nosso Senhor. E nós juntos, em unidade, somos tijolos do mesmo edifício, galhos de um só tronco. Não nos esqueçamos, Cristo é o nosso maior encontro, o nosso maior presente. Por isso é que devemos suplicar ao Espírito do Senhor continuamente que não percamos a unidade com o Filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com atenção e zelo, Padre Ayrton Freire. Então, minha gente, a gente vai pegar aqui a reflexão que foi feita a partir desse texto, não é? E que tem por título a unidade. A unidade, que é o tema tratado nesse texto do Padre. Então, todos nós que fomos batizados fazemos parte do corpo de Cristo, porém nem todos têm a consciência da beleza e profundidade que isto representa. Se disso tivéssemos plena consciência, seríamos mais pacientes, mais dóceis, mais zelosos. Obrigada. Se fomos batizados para sermos um só corpo, nada justifica que queiramos caminhar sozinhos ou prejudicar nosso irmão nessa ou naquela situação. Os que assim procedem ficam pela própria decisão excluídos, fora da comunhão. A condição para se ter comunhão é o exercício diário do perdão, é a tolerância que tem de haver entre os irmãos. É saber que Deus te chama para viver o amor. É necessário se fazer um com todos, pelo mesmo Espírito que nos habita desde o nosso batismo. É ter em mente que é preciso caminhar, malgrado as diferenças, pois os membros do corpo foram feitos para se completarem e juntos levar adiante a missão inaugurada por Cristo Jesus. O legado por ele deixado exige de nós uma resposta e um posicionamento claro. Nesse sentido, faz-se necessário buscar em Cristo viver a unidade interna para bem conviver com os demais irmãos. O espaço comunitário é o espaço do convívio, é o lugar de conhecer, de aceitar e respeitar aquilo que se apresenta no outro e em nós, buscando fazer o que estiver ao nosso alcance para manter um clima de harmonia e paz. Se todos trabalharmos juntos pelo mesmo propósito, no mesmo ideal, Cristo, que é a cabeça, será por nós glorificado. Um corpo sem unidade é um corpo enfraquecido, incapaz de seguir adiante e de superar limites e provações que se apresentam ao longo do caminho. Vamos ver o que diz em Gênesis 13, de 1 a 9, que está na Agenda da Terra, e a gente vai pegar aqui essa leitura para a gente ver o que diz aqui, certo? Gênesis 13, peguem aí a Bíblia de vocês, de 1 a 9, diz assim: a separação de Abraão e de Ló. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló com ele subiu ao Neguebe. Abrão era muito rico de rebanhos, de prata e de ouro. Seus acampamentos conduziam-no de Neguebe até Betel,
no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construíra o altar. E lá Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum. Tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os rebanhos de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Abrão disse a Ló: não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então, tá vendo? O que é que nos traz, o que é que nos faz refletir essa passagem? Ou seja, não é porque as pessoas estão juntas que não pode haver discórdia entre elas. Discordância é diferente de discórdia. Discordância é pensar diferente do outro, mas manter o respeito. Ao passo que discórdia é quando o desentendimento chega ao ponto de prejudicar o relacionamento e tornar impossível a convivência. Podemos discordar sem sermos rivais. E isso pode nos enriquecer. Saber lidar com as diferenças é uma virtude, porém, quando se percebe que a convivência se tornou insustentável, o melhor é haver a separação entre as partes. Isso é comum nas relações. Onde houver ser humano, haverá dificuldades, tensões, porém nós somos chamados a vivermos não para nós mesmos, mas para o outro, primar pelo bem do outro, proporcionar o quanto possível o bem-estar do outro, se alegrar com a felicidade do outro, pois assim acontecendo, lançaremos para longe tudo o que é rivalidade, discórdia e contenda. Assim, o Senhor da vida se fará presente. Aquele que tem consciência da pertença ao corpo, busca em Cristo trabalhar certas questões internas que não o deixam avançar. Se dispõe a ver, com a graça de Deus, os pontos onde precisa ainda mudar. Quem é pertença do corpo de Cristo se reconhece limitado, carente, em tudo dependente da ação divina e reveste-se das armas que o Senhor lhe concede para lutar. Uma pessoa que possui unidade encontra em Cristo sua capacidade de seguir adiante e, fortalecido pelo seu Espírito, nunca jamais será vencido. Quem tem unidade interna não é indiferente ao que se passa com os outros membros do corpo, mas importa-se com sua ação e bem-estar e se oferece para com ele poder caminhar. Um corpo dividido é um corpo enfraquecido. Um corpo unido é um corpo harmonioso, firme e forte em sua ação, e contra isso nenhum mal prevalecerá. Quem traz consigo a unidade, faz-se humilde, opta pela simplicidade, vive com equilíbrio, prima pela caridade. Não vive à mercê dos acontecimentos, mas vive a fraternidade, trabalhando dia e noite para que em sua volta haja um ambiente favorável à reciprocidade. A unidade é mais do que o ajuntamento das partes. Fala da verdade, de comunidade, de ser no mundo um sinal de igualdade, de humanidade, onde a joia de maior valor não é a quantia, mas a qualidade. Viver a unidade é o mesmo que nos orienta, que nos dá a graça de sua presença e nos impulsiona com o seu Espírito, para que em tudo, a todo momento, possamos revelar nele, por ele e para ele,
tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E somente assim poderemos ser um com ele, como ele é um com o Pai, pelo Espírito. Que a Santíssima Trindade, modelo maior de comunidade para nós, nos ajude a viver o amor mútuo, na gratuidade, buscando sempre o bem comum, o bem de todos, na unidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos seja benigno. Amém. Que o Senhor mostre para nós a sua face e nos conceda a paz. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo encontro.